Gente, nós estamos aqui com o Mar da Galileia ao fundo, não muito distante de nós, à direita nós vamos encontrar a cidade de Cafarnaum, onde Jesus morava. Esse local é muito próximo do chamado local Monte das Bem-aventuranças, e essa é uma das localizações onde se acredita que Jesus possa ter feito o seu Sermão do Monte. Na verdade, a referência mais antiga de reconhecimento estava aqui, com uma igreja da época do período bizantino. Nós estamos em locais muito próximos. Agora, independente de acertar com precisão o local, é lembrar que o cenário era esse, o ambiente era esse, e aqui, mais importante do que o local, eu tenho enfatizado e repito, é a mensagem que recebemos do Senhor. Algo interessante para a gente observar é que a palavra de Deus diz em Mateus 4:25, é o último versículo do capítulo 4 de Mateus, que antecede o início do Sermão do Monte. Diz assim: e da Galileia, é a região onde nós estamos, Decápolis, do outro lado do Mar da Galileia. Esse é um grande lago de água doce. Do outro lado nós temos Decápolis, era um conjunto de 10 importantes cidades romanas que estava do lado de lá e já era uma região diferente da Galileia. A Bíblia diz da Galileia, Decápolis, Jerusalém, a Bíblia diz Judéia, era ainda uma outra região para baixo de Jerusalém, e da além do Jordão, o território que hoje é a Jordânia, a Bíblia diz numerosas multidões o seguiam. As cidades não eram assim tão grandes ou tão habitadas com a população que nós temos hoje, mas era desses vários lugares que convergiam literalmente milhares de pessoas. O versículo 1 do capítulo 5 diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte. Uma pergunta é, por que Jesus precisou subir ao monte? Uma das respostas óbvias é, não havia espaço suficiente nessas pequenas cidades na costa do Mar da Galileia para acomodar tanta gente. Eles precisavam de espaço, não tinham nenhuma grande arena para comportar essas multidões. E aqui nós tínhamos nessa região campo aberto. Isso permitia que multidões fossem acomodadas. Um outro fator interessante é que normalmente nessa colina e na encosta para o mar, havia um outro elemento que também ajudava bastante, que era a questão acústica. Imagine que Jesus multiplicou pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eram multidões. Como falar para uma multidão como essa, sem o sistema de microfone, de amplificador de voz que nós temos hoje? Então eles precisavam explorar também essa questão e esse elemento acústico. E é nesse cenário. Normalmente pensamos em Israel só com o cenário do deserto. Mas aqui, nessa região da Galileia, à volta, né, do mar, que é um grande lago de água doce, nós temos muitas árvores, muita vegetação, muito verde por aqui. E foi nesse local que o Senhor Jesus ensinou as multidões. O Monte das Bem-aventuranças, ele tem vista para a planície de Genezaré, numa extensão de mais ou menos 6 quilômetros de comprimento. Esse lugar era famoso desde os tempos de Jesus, chamado por Flávio Josefo, historiador, de o coroamento da natureza. O verde aqui dessa região é impressionante. Uma das características desse lugar, onde Jesus teria dado o Sermão do Monte, é que ele era desabitado. Alguns acreditam que isso se dava pela dificuldade de cultivar o terreno, onde existia um estrato rochoso e pouca profundidade, apesar de ter essa disponibilidade de irrigação muito próximo. Por outro lado, outros acreditam que graças aos mananciais de água, além do lago próximo, a erva cobria o chão e que havia a sombra de muitas palmeiras. Isso, além do fato de ter espaço para muita gente, da acústica, pode ter sido um dos fatores que levou Jesus a escolher esse local para dar o Sermão do Monte, além de ser muito próximo da sua base, onde ele estava instalado.
Em Mateus 5,4, Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Precisamos entender essa declaração do Senhor Jesus. Quando ele diz bem-aventurados ou felizes os que choram, isso não indica em absoluto que ele esteja interessado em que a gente chore ou que a gente sofra, que é o que nos leva a chorar. Obviamente, a gente percebe isso porque ele diz que há consolo para aqueles que choram. Consolo aos que choram mostram que, na verdade, a intenção do coração de Deus é que eu e você não necessariamente estejamos no lugar ou na condição do choro, mas na superação que Ele pode trazer para cada um de nós. Então, acredito que a melhor forma de começarmos falando dessa bem-aventurança é reconhecer o que Deus deseja para nós. Essa pergunta precisa ser respondida, o que Ele deseja para nós? Em Jeremias 29:11, ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus deseja o nosso bem e não o nosso mal. Ele quer acrescentar, e quando falamos do bem, obviamente estamos falando não só daquilo que espiritualmente tem valor, mas mesmo daquilo que traz alegria e satisfação no contexto de vida terrena também. Isso pode e precisa ser incluído nisso. Tanto que em João, no capítulo 16, e lá no versículo 24, o Senhor Jesus diz, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele não está dizendo, olha, peça porque vocês precisam e eu como provedor tenho que suprir. Ele está dizendo, peça para que a vossa alegria seja completa, para que a medida de satisfação seja completamente preenchida, é isso que ele está falando. Então, obviamente, vemos um Deus interessado no nosso bem, interessado na nossa alegria. Quando a Bíblia está dizendo bem-aventurados os que choram, está falando da bem-aventurança de que há consolo para quem chora. Bem-aventurado não é o choro, bem-aventurado é poder receber o consolo de Deus quando choramos diante dele. Esse é o ponto que nós precisamos destacar. Em Isaías, no capítulo 61, há uma profecia que Jesus, quando abre o livro do profeta Isaías e lê na sinagoga da sua cidade, ele diz, hoje se cumpriu essa profecia falando acerca de si. Diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E entre várias coisas que ele diz, ele me ungiu para pregar o Evangelho, ele me ungiu para curar, ele me ungiu para libertar, mas entre todas essas especificações do porquê da unção, no versículo 2, Isaías 61, ele diz, a consolar todos os que choram. Ele está dizendo, eu vim para consolar quem chora. Ele não vem para produzir o choro, ele vem para trazer consolo. O choro vai acontecer por si mesmo. Deus não é alguém que está procurando nos fazer chorar para só então depois trazer o consolo. Isso seria, inclusive, contraditório. Mas o choro, ele vai acontecer, ele vai se manifestar por si. É parte da forma como eu e você temos que viver e lidar com situações. Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Mas ele mostra, tende bom ânimo. Eu e você não precisamos apenas nos abater diante dos problemas que surgem. Nós podemos ter uma perspectiva de bom ânimo, nós podemos ter uma perspectiva de consolo para quando circunstâncias dessa vida nos fazem chorar. Mas precisamos entender também, na palavra de Deus, a questão do choro. Além do arrependimento associado ao choro, que já falamos anteriormente, ser uma das bem-aventuranças, os humildes de espírito, e falamos que isso é a capacidade de se arrepender, se humilhar e muitas vezes chorar diante de Deus. Além desse aspecto, eu e você precisamos enxergar o que mais podemos falar a respeito do choro, até como algo positivo e não negativo. Eu acredito que uma dessas coisas é a aplicação prática que a palavra de Deus faz, lá no livro de Eclesiastes. Em Eclesiastes, no capítulo 7 e no versículo 2, a Bíblia diz, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Quando ele diz é melhor ir à casa do luto, ele não está falando por causa de quem morreu, mas ele está falando que circunstâncias negativas nos fazem lembrar que a vida é muito maior do que o tempo que passamos aqui. Ela é eterna, que nossas decisões, nossa conduta e ação têm repercussões eternas. E a palavra de Deus diz, ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o tomam em consideração. A partir de choro, até mesmo de outras pessoas, não só do nosso, nós temos lições que podemos aprender, que nos farão sábios nas nossas escolhas, até porque ao longo da palavra de Deus, nós vamos ver gente que chorou por circunstâncias difíceis que passou e que foram causadas por eles mesmos e não por Deus.
Nós temos um ato contínuo na história da humanidade, que é a insistente e persistente busca por entretenimento, por aquilo que satisfaz o coração. E isso muitas vezes acaba se tornando uma distração para levarmos em consideração as coisas que realmente importam e que às vezes deixamos de considerar. Assim como Eclesiastes diz que os vivos têm que tomar em consideração na casa do luto, no lugar onde estão os mortos, eu e você também precisamos entender algo. Isaías capítulo 5, versos 11 e 12, fala de gente que se embriaga desde a manhã até a tarde e não se lembram das coisas do Senhor. Está falando de gente que se envolve não apenas com a bebida, mas fala de banquetes, fala de música, está falando de festa e entretenimento, porque desde sempre as festas da humanidade foram regadas a bebida, comida e música. E, no entanto, o Senhor diz, mas não levam em consideração as obras das minhas mãos. Muitas vezes aflições, elas não são causadas por Deus, mas são usadas por Deus para nos despertar para aquilo que realmente importa. Há momentos onde eu e você estamos chorando por situações que nós criamos. Embora Deus não quis trazer o choro, muitas vezes Ele quer aproveitar o choro que eu e você causamos para nos fazer considerar o que realmente importa. Porque verdade é que até bênçãos podem nos distrair. Uma advertência que Deus, através de Moisés, dá para a nação de Israel, quando eles estão para entrar na terra prometida, o Senhor diz, olha, quando vocês chegarem lá, e prosperarem, e construírem casas, e plantarem vinhas, e colherem do seu fruto. O Senhor diz, não diga no seu coração, não se aparte o seu coração de mim, não diga no seu coração, meu braço me proporcionou essas coisas. Ele diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é aquele que te dá o poder de adquirir riquezas. Eu percebo ao longo das Escrituras que muitas vezes não é só o entretenimento e diversão, às vezes até bênçãos extraordinárias que Deus trouxe podem nos distrair. E de tempos em tempos, Deus tem a capacidade de usar o choro. O choro, acredito que não é o que Deus quis gerar. É aquilo que expressa do nosso íntimo, o inconformismo com uma situação que está nos ferindo, nos machucando, mas que não queremos aceitar. Eu olho a palavra de Deus e percebo gente que chamou a atenção de Deus. O choro foi não apenas essa manifestação de um inconformismo com uma condição difícil ou de derrota, mas muitas vezes ele foi o que nós poderíamos classificar uma espécie de clamor, de reconhecimento. Eu sou impotente, eu não consigo. Eu penso muitas vezes no choro nessa perspectiva. Assim como uma criança recém-nascida que chora para ser amamentada, que chora para ser trocada, porque ela não tem condição de fazer e o choro é um pedido de socorro. Acredito que muitas vezes essa é a forma como expressamos diante de Deus a nossa impotência e como através disso estamos pedindo ajuda e a intervenção dele. A palavra de Deus diz que Ana chorava diante de Deus. E quando ela chorou diante de Deus, é um momento, eu duvido que essa foi a única oração que ela fez por um filho, mas nesse momento onde ela chora, a ponto de ser mal interpretada e confundida pelo sacerdote Eli, a Bíblia diz que o Senhor a ouviu e resolveu intervir. A palavra de Deus fala de Davi e seus homens quando chegam em Ziclag e choraram até que não houvesse mais forças para chorar. A palavra de Deus fala de Ezequias, que quando recebe a palavra de que a sua enfermidade o levaria a morrer, ele vira para a parede, ele chora e a Bíblia diz que o Senhor diz, eu vi as suas lágrimas. Deus está dizendo, você clamou por socorro e eu estendi a mão. Agora, depois de reconhecermos que Deus deseja o nosso bem, não necessariamente o nosso mal, mas pode usar as lágrimas da dor de circunstâncias que passamos e iremos passar nessa vida. Eu acho que a parte principal é entender o que Deus realmente quer, é a questão do consolo. Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então vamos falar um pouco a respeito do consolo e finalizar com isso. Há uma promessa da parte de Deus. Ela foi feita lá no livro de Isaías, no capítulo 25, no versículo 8. E ela é repetida no livro do Apocalipse, no capítulo 7 e no versículo 17. É a promessa futura, ela não se cumpriu ainda, de que Deus há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Isso significa que haverá um dia onde não mais haverá choro. No entanto, o que Jesus prometeu fazer agora não foi extinguir o choro, foi consolar os que choram. Enquanto aguardamos o bendito, bem-aventurado dia em que essa promessa vai se cumprir plenamente e não haverá mais lágrimas e não haverá mais choro, o que nós podemos confiar, acreditar, nos apropriar, nos abrir para receber de Deus agora é o seu consolo. Em 2º livro de Reis, no capítulo 20 e no versículo 5,
temos o fato que mencionei antes, do rei Ezequias chorando diante de Deus, e Deus dizendo, eu vi as suas lágrimas. Essas lágrimas que ainda não foram extintas, elas têm, como eu falei antes, a capacidade de chamar a atenção de Deus, num clamor, num pedido de socorro, né? Num anseio por intervenção. Agora, dentro do processo do consolo, há um texto na palavra de Deus que ele tem falado muito ao meu coração. Foi algo que Deus me fez entender e compreender no momento de dor, no momento em que eu chorei bastante diante de Deus. No Salmo 56:8, a palavra de Deus diz, contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? O texto está falando de um Deus que recolhe nossas lágrimas no odre. Eu particularmente acredito que isso não é algo literal, que toda hora que você chora tem um anjo pegando aquela lágrima para pôr num odre, normalmente eu e você as enxugamos. Agora, o texto está apresentando uma mensagem espiritual, uma mensagem simbólica. Ele está falando de sofrer perseguições e logo depois ele fala de Deus recolher as lágrimas. Então ele faz uma menção específica de que Deus colocou as lágrimas num odre. Eu acredito que é uma mensagem simbólica. O odre era um lugar de transformação. No odre se introduzia não apenas a água que se beberia ao longo do caminho, das jornadas ou mesmo no consumo dentro de casa, mas o odre era muito usado e ele é mencionado na Bíblia várias vezes como sendo o lugar onde se colocava o vinho novo, o suco da uva recém-espremido, que depois passaria por um processo de transformação. Então, dali nós teríamos o vinho. A diferença no Velho Testamento entre o fruto da vide não fermentado e o fermentado, ele é chamado no Velho Testamento de mosto e vinho. O mosto, ele não tinha fermentação ou tinha baixa fermentação. O vinho já tinha fermentação. A diferença some em termos de palavra no Novo Testamento, porque é a mesma palavra para um e para outro. Então Jesus classifica vinho novo e vinho velho. O velho é o já fermentado. E é quando de fato ele se fermentava que tornava o símbolo da alegria. Então a Bíblia está dizendo que o odre é aquele lugar onde Deus pode transformar algo que se torna o símbolo de alegria. Quando Deus está dizendo que Ele coloca nossas lágrimas no odre, Ele está falando de um processo de transformação que eu e você podemos contar. Assim como o suco do vinho que era colocado dentro do odre era o fruto do esmagar das uvas no lagar, nós podemos dizer que as lágrimas são fruto do esmagar das aflições nas nossas vidas, que nos levam ao choro. Mas quando Deus as recolhe num odre, Ele está dizendo, eu posso transformar isso. Independente da simbologia desse texto, se aceita como lei espiritual, o que nós estamos aplicando a ela é de fato inquestionável na palavra de Deus, porque nós vamos encontrar declarações de que Deus é aquele que transforma a tristeza em alegria. Em Jeremias 31:13, a Bíblia diz, então a virgem na dança se alegrará. A palavra de Deus fala a respeito de uma alegria que viria depois do choro. Assim como no livro dos Salmos, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim como a palavra de Deus fala de semear com lágrimas e colher com alegrias, nós também encontramos essa declaração em Jeremias 31:13. Então a virgem se alegrará na dança e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Deus chama o consolo de não apenas suavizar a dor, mas Ele fala de transformar a tristeza em alegria. Ele fala de transformar o pranto em júbilo. Essa é a transformação que acontece no odre. Essa é a ação que Deus pode produzir na minha e na sua vida. Essa é uma promessa com a qual nós podemos contar. Quando Jesus diz bem-aventurados os que choram, não é o ato de chorar que nos faz bem-aventurados. Não é Deus causando o choro. É quando as circunstâncias nos levam a chorar. Nós temos a liberdade de chorar, de lavar a alma diante de Deus, de reconhecer que precisamos dEle. Então a grande bem-aventurança, depois de chorar, de derramar nossa alma diante de Deus, e a oração fala disso. A Bíblia diz que Jesus foi ouvido nos dias em que levantou um forte clamor a Deus. Hebreus fala isso se referindo ao Getsemane e diz um forte clamor com lágrimas. Muitas vezes nós vamos chorar diante de Deus e esse clamor tem uma promessa. Haverá consolo. Não apenas Deus nos fará parar de chorar, mas Ele vai mudar aquilo que nos faz chorar por uma circunstância que vai nos trazer alegria. Nos próximos minutos nós teremos uma conversa de aplicação prática dessas verdades que vai te enriquecer e te abençoar.
Vimos na palavra de hoje a declaração de Jesus: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós queremos ter mais uma conversa em família, fazendo aplicação dessa palavra. Que já falamos antes, é um hábito não só da família, mas também na nossa igreja. Nós temos um costume de, durante a semana, nas nossas reuniões dos grupos pequenos, chamamos de célula, nós temos sempre uma conversa, uma aplicação prática da palavra. Esse é um hábito importantíssimo para o seu tempo de leitura, meditação, de estudo da palavra, né? Sem procurar conversar, aplicação prática, que é o que nós vamos fazer aqui mais uma vez. Falando da questão do choro, eu quero começar com uma pergunta para você, Priscila. A Bíblia diz em João 11:35 que Jesus chorou. O curioso é que ele chorou diante de uma situação que, podemos dizer, ele já sabia seria revertida. Porque Jesus anunciou antes: Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono, né? E a palavra do Senhor Jesus é de que essa situação de morte de Lázaro, que é o que leva as pessoas à volta dele chorar, ele mesmo chorar, seria revertida. Por que Jesus teria chorado por uma situação que seria revertida e que ele já sabia disso? É muito interessante mesmo, porque a gente vê, tipo, o Criador do mundo, o Criador da vida, chorando por causa que o amigo dele faleceu, né? E ele já sabendo que ia ressuscitar o Lázaro. Mas eu acho que isso mostra muito a característica de Deus, assim, de estar vivendo cada momento como um ser humano aqui na Terra. E que ele virou 100% ser humano e 100% Deus. E nisso, a Bíblia até usa a palavra que ele se comoveu para começar a chorar, sabe? Então, eu acho muito importante entender que Jesus estava pagando um preço pelo milagre que ia acontecer. Então é muito especial que a gente possa entender que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal, que ele já passou pelos trilhos que a gente já passou. Vocês acreditam que isso também poderia ser visto pelo aspecto da identificação dele como sacerdote? O livro de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, né? Essa identificação, que até o texto você citou, 2 ou 3 versículos antes, diz que ele se comove vendo as pessoas chorar. Talvez o choro dele seja essa identificação de entender a nossa dor, a nossa reação diante das aflições. Mas bem, Liz, você acha justo dizer que o choro tem um tempo de duração? Com certeza. A palavra em Salmos 30, versículo 5, fala que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, graças a Deus, vem pela manhã. E nós podemos entender por noite não só um período de 12 horas, tipo o tempo que a pessoa está dormindo lá, mas sim um período de tempo na tua vida, algo que você passou, algo que você está passando. Então nós podemos realmente ter esse tempo para usar esse mecanismo que foi Deus que colocou, né? Uma válvula de escape. Se Deus colocou isso é porque ele saberia, sabe que seria bom para nós. Então, a gente pode sim, por um tempo, usar esse mecanismo e saber que a alegria vai vir. Amém. Eu, citando esse versículo aí que você mencionou, me lembro de uma frase que meu amigo pastor Marcelo Jamal fez numa pregação, né, de que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Não é, como você disse, necessariamente um prazo de no máximo 12 horas de trevas, mas essa coisa da luz na Bíblia está associada à revelação, né? Luz fala de revelação. Então a chegada do dia, a chegada da aurora fala de revelação. E algo que ele explorou nessa declaração, pastor Marcelo Jamal, foi que quando a revelação da palavra entra no nível mais profundo do nosso coração, isso nos ajuda a ter o consolo que Deus quer nos oferecer e superar essa questão da lágrima, que muitas vezes a gente pode até dizer que precede a alegria ou a verdadeira alegria. Nem sempre, automaticamente, mas você acha justo dizer que muitas vezes o choro precede a alegria? Eu acho. A palavra fala, Salmo 126, verso 5 e 6, diz que os que com lágrimas semeiam, né, com alegria eles vão colher os frutos, né? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que quando nós entendemos isso, esse mecanismo a gente usa do jeito certo, a alegria vai chegar. E todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo passa por situações que as lágrimas acabam rolando, mas quando a gente usa essas lágrimas para aplicar a fé que a gente tem, para unir aquilo que a palavra diz, a gente vai celebrar depois o milagre, a gente vai celebrar a vitória, ou a gente vai celebrar o tempo de descanso, de paz que vem depois dos conflitos da vida. Então o choro não precisa necessariamente ser uma conformação com a derrota, né, Israel? Uma válvula de escape, uma forma de expressar a dependência de Deus
e de criar esse caminho para que Ele recolha, como foi dito antes, nossas lágrimas num odre, transforme a tristeza em alegria. Dito isso, quero lembrar você as palavras do nosso Senhor Jesus: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso significa que você tem o direito de chorar, mas não precisa viver só chorando. Há um consolo que você pode desfrutar. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.